Oi, gente, boa noite. Chegamos então ali ao nosso último dia de pré-evento. Espero que até agora vocês tenham aproveitado bastante as palestras. Quem acompanhou a programação da Sala 2 sabe que nos primeiros dias a gente estava falando sobre exames complementares, mas hoje a gente decidiu ir um pouco além e falar um pouco sobre algumas tecnologias e linhas de pesquisa que estão mostrando que tem grande potencial, já estão sendo bastante utilizadas e ainda tem grande potencial para crescer. E para isso, a gente vai começar falando sobre neuromodulação. Então, eu vou chamar a doutora Esther Nakamura. A doutora Esther é graduada em medicina pela Universidade Federal de Berlândia, fez mestrado em psicofarmacologia e doutorado em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutorado em farmacologia terapêutica e comportamental nos Estados Unidos, pela Louisiana State University Health Science Center, e atualmente ela é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, atuando na área de neurociências, com ênfase em ciências cognitivas e neuropsicofarmacologia. Além disso, ela tem uma linha de pesquisa em neuromodulação por estimulação, uma das linhas de pesquisa dela, né? Em neuromodulação por estimulação cerebral por corrente contínua, transcraniana e epidural. Por isso, a gente convidou ela para falar sobre esse assunto. Então, doutora Esther, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda e o espaço é todo seu. Ok, gente, boa noite a todos, os que eu não estou vendo. Mas eu agradeço aqui pelo convite aqui deixa eu ver, do Congresso, das Interligas, né, Congresso Brasileiro, desculpa, é que está pequenininho aqui, né, Interligas de Neurologia e Neurocirurgia e Neurociências. Eu posso já colocar em modo de apresentação? Pode sim. Ok. Então, nós vamos falar um pouco sobre a neuromodulação, né? E pediram que fosse de uma forma descomplicada. Então, eu vou tentar falar de uma forma relativamente mais simples, ok? Então, antes de mais nada, eu preciso informar que eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, eu tenho algum suporte financeiro via CNPq e FAPES, tá? Sou bolsista do CNPq, e é isso. Bom, vamos em frente. O que eu vou abordar um pouquinho nessa aula vai fazer uma definição muito breve, falar um pouquinho dos tipos de neuromodulação, um pouco da história e também um pouco dos neurônios, a neuroplasticidade, as pesquisas locais em neuromodulação e fazer no finalzinho uma comparação entre TMS e TES, que vocês vão entender daqui a pouquinho do que se trata. Bem, uma definição geral de neuromodulação seria, de acordo com a Sociedade Internacional de Neuromodulação, a alteração da atividade nervosa por meio da aplicação direcionada de um estímulo, como a estimulação elétrica ou agentes químicos em sítios neurológicos específicos do corpo. Na verdade, a gente pode considerar a neuromodulação qualquer intervenção que você faça, seja ela elétrica ou por agentes químicos, por fármacos, por exemplo, ou por outras estratégias tecnológicas, como é o caso do neurofeedback ou brain-computer interface, tá? Todas essas estratégias a gente poderia caracterizá-las como sendo neuromodulatórias, desde quando ele ajude a restaurar uma função, ou pelo menos tente restaurar uma função, ou mesmo aliviando sintomas que seriam de base neurológica, mas eu também diria que de base psiquiátrica também, tá? Bem, mas o que a gente tem de conhecimento de neuromodulação, quando a gente fala neuromodulação, a gente está se referindo mais a estratégias de estimulação cerebral, tá? Então, o termo está ganhando um pouco mais essa identidade, quando você fala em neuromodulação, é estimulação cerebral. E a gente vai ter estimulação cerebral que elas são não invasivas e invasivas. As não invasivas, você tem o exemplo típico que é a estimulação magnética transcraniana, ou EMT, ou TMS, que a gente vai mais falar de TMS porque ela vem do termo em inglês Transcranial Magnetic Stimulation, tá? Ou ainda, eu posso ter uma estimulação transcraniana por corrente contínua de baixa intensidade, tá? Ou ETCC, que é uma tradução do que seria a Transcranial Direct Current Stimulation,
que é a TDCS, que a gente vai passar mais a usar essa terminologia, TMS e TDCS. Mas hoje em dia, nós estamos tendo um avanço da utilização de outras estratégias de estimulação elétrica transcraniana, tá? Cujo termo mais usado ainda é o TAS, que é de Transcranial Electrical Stimulation, onde se inclui a própria TDCS, mas aí a gente pode ter a TACS, que é a Transcranial Alternate Current Stimulation, e a TRNS, que é a Transcranial Random Noise Stimulation, que são as outras modalidades de estimulação elétrica. Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma gravura para ilustrar para vocês, tá? Por outro lado, eu tenho também as estimulações que a gente chama de invasivas, no qual você vai implantar um dispositivo, tá, em alguma estrutura ou região cerebral, uma área cerebral, tá, como a estimulação da medula espinhal ou um sistema de estimulação cerebral profunda, como nós já temos a estimulação, por exemplo, dos gânglios da base, no Parkinson, tá, que a gente fala que é o DBS, que é o Deep Brain Stimulation. No nosso caso aqui de hoje, nós vamos abordar mais a estimulação não invasiva, mais focada e mais centrada na TMS e na TDCS. Fazendo um pouquinho da história, vocês podem encontrar em vários livros que a gente já tem publicado, mas uma que é bem interessante, publicada por um autor aqui brasileiro, um psiquiatra da USP, e nesse livro traz aqui um contexto histórico que parece até algo meio que anedótico, né? Mas a estimulação elétrica ela já veio sendo utilizada na medicina em vários momentos, né? Em história antiga, né? Então, vejam aqui uma pessoa, né, colocando assim, os pés, né, e os braços em baldes com água para passar corrente, né, no corpo, ou então já tinha uma indicação para uso cosmético, né? A eletroterapia também tinha uma indicação, principalmente para o tratamento das epilepsias, da dor, e também evidenciando aqui a cura de febre e processos inflamatórios, isso lá, né, nos anos de 1800 e pouco. Mas antes disso, há também relatos de que lá no Império Romano já se tentava utilizar aqui a aplicação de peixe elétrico, que aqui tem uma imagem aqui, né, mostrando como que seria a aplicação de um peixe elétrico sobre a cabeça das pessoas, na verdade, no escalpo, né, para liberar uma corrente elétrica, aliviando as enxaquecas. Então, essa era a indicação que existia. Então, durante 200 anos, entre 1750 e 1950, mais ou menos, houve uma variedade de condições em que a eletroterapia era indicada, né, como eu tinha dito, na epilepsia, na impotência, parasitoses, na dor dentária, e alegava-se, inclusive, né, que a eletroterapia induziria uma percepção geral de melhora mental e do poder de julgamento. Já naquela época já se tinha essa percepção. Existem aqui, inclusive, vários equipamentos, aparatos que foram construídos na época, né, como um gerador eletrostático manual, que foram evoluindo para chegar num conceito de um estimulador eletromagnético e que, ao longo da história, né, com o tempo, a evolução dos equipamentos chegaram ao que nós temos aproximadamente o que nós empregamos hoje, né? E todos eles, quer dizer, no caso da estimulação magnética transcraniana, ela segue a lei de Faraday. A lei de Faraday no que diz que um campo magnético variável no tempo induz um campo elétrico capaz de conduzir materiais, e no caso aqui, você está dizendo de induzir um campo elétrico no interior do cérebro, tá? Bem, a seguir, em 1896, né, fizeram um equipamento, né, grande, onde se colocou a cabeça de uma pessoa dentro desse equipamento e se produziu aqui fosfenos, desmaios, e a pessoa teve algumas reações. Em 1910,
Também Thomson demonstrou a indução de fosfeno sob estimulação magnética cerebral, que foram os primórdios, né, dos equipamentos que nós temos hoje. Em 1985, Barker, então, já faz uma publicação científica, já demonstrando aqui os resultados favoráveis da aplicação da estimulação magnética, né, especialmente em condições como o Parkinson, na esclerose múltipla, condições que até hoje vêm se estabelecendo, né, como condições em que pode se beneficiar com o tratamento da estimulação magnética transcraniana. Bem, na estimulação magnética transcraniana, nós temos esses equipamentos ainda grandes e relativamente pesados, né? Obviamente depende do modelo, depende da empresa que produz, mas em geral é isso, você tem uma máquina que vai gerar os pulsos, e são pulsos de grande corrente, tá? Que vão passar, então, por fios condutores que estão enovelados entre si, tá? E a passagem dessa corrente elétrica vai gerar um campo magnético, e este campo magnético vai gerar no interior do cérebro, né, uma corrente elétrica. Então, essa é a estratégia da estimulação magnética. Bem, nessa condição aqui, por esse tipo de estimulação, a gente vai ver, obviamente, que depende do tipo de bobina que a gente está falando, né? E uma das mais comuns é essa que vocês estão vendo aqui, que é uma bobina em 8, ou chamada também em borboleta. Ela tende a produzir um campo elétrico no cérebro que é algo mais focal, que é a realidade. Então, ela fica mais restrita à região onde a estimulação é aplicada, tá? Em contrapartida, o estimulador elétrico é um aparelho relativamente menor, né, ou bem menor, que a gente pode dizer, no qual você tem pelo menos 2 polos, né, que seriam um em que você aplica uma corrente com carga positiva e outro que vai ter uma concentração de cargas negativas. Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Então, na verdade, na estimulação elétrica, você está aplicando uma corrente elétrica diretamente, tá? Então, diferente da magnética, a magnética, ela gera um campo magnético, e esse campo magnético é que vai induzir um campo elétrico. Então, a estimulação magnética, ela opera por indução de corrente elétrica. Na elétrica, você já está aplicando a corrente elétrica diretamente no escalpo, né, da pessoa. Bem, uma das diferenças que você já começa a perceber aqui é, primeiro, que eu tenho 2 eletrodos na estimulação elétrica que têm tamanhos variados, tá? Então, a condução da eletricidade é feita por fios elétricos, tá? E para você ter uma maior condutância da corrente, então você tem algumas esponjas em que você vai, então, aplicar salina, embeber essas esponjas com salina. A salina vai ser o meio condutor que vai facilitar, então, a condução da corrente elétrica para o escalpo da pessoa. É evidente que você tem perda de corrente elétrica, quer na TMS como principalmente na elétrica, em função da existência de cabelo, de pele, de couro cabeludo, da calota craniana e das camadas, enfim, no interior, e você vai perdendo um pouco dessa corrente. Mas essa corrente que chega ao cérebro, ela vai chegar, no caso da elétrica, de uma forma algo mais difusa, tá? Então, a gente vai dizer que a estimulação elétrica ela é menos focal ou não focal, se comparado com a TMS. Você vai ver que a distribuição é muito mais ampla. Isso tem vantagens e tem desvantagens, tá? Bem, a estimulação elétrica, ela ficou interrompida durante um período, tá? Por quê? Porque a partir da estimulação elétrica é que evoluiu a eletroconvulsoterapia. E a eletroconvulsoterapia acabou ganhando uma certa notoriedade e uma certa reputação também desfavorável com relação à aplicação da estimulação elétrica, né, cerebral, tá? E também com o advento dos psicofármacos, principalmente na psiquiatria, tá? Então, a farmacologia, né, e a eletroconvulsoterapia acabaram meio que fazendo com que a estimulação elétrica ficasse esquecida durante muitos anos,
tá? Sendo resgatada muito recentemente essa estratégia da estimulação elétrica. Bem, a estimulação magnética, como eu disse, você gera uma corrente, quer dizer, um campo magnético, tá? E que no interior do cérebro você induz. Então, essa é a estratégia básica da estimulação. E existem as suas variações de aplicação, e aqui a gente traz 4 exemplos, existem várias outras, tá? Mas, por exemplo, você tem uma estimulação que é de baixa frequência, e que no caso, por exemplo, você fala 1 Hz, significa que você está fazendo um pulso de estimulação a cada segundo. Então, essa estimulação de baixa frequência, ela vai ter um resultado fisiológico, ou um resultado clínico, ou o que seja, de caráter mais inibitório, tá? Enquanto que a aplicação de pulsos de frequência maior, acima, por exemplo, de 5 Hz, que seriam 5 pulsos por segundo, ou 10 pulsos por segundo, ou 15 pulsos por segundo, você já tem um resultado que é um caráter mais excitatório, tá? Hoje em dia tem emergido também uma outra estratégia da estimulação magnética, que é o que vem se chamando de Theta Burst. Theta Burst, por quê? Porque você vai aplicar vários pulsos seguidos, por exemplo, de 5 séries de pulsos de 50 Hz. Pode continuar, doutora Esther. Posso continuar a partir daqui? Tá, desculpe. Então, voltando um pouquinho aqui, eu estava falando sobre a TMS, a TES, em que você tem diferentes modalidades de aplicação da estimulação magnética, tá? Que você tem, então, a de baixa frequência, por exemplo, 1 Hz, então você aplicou um pulso a cada 1 segundo, e essa baixa frequência ele te dá um caráter inibitório como resultado. Alta frequência, que seria acima de 5 Hz, ou seja, 5 pulsos por segundo, ou 10 pulsos, ou 15 pulsos por segundo, você tem um resultado excitatório. O Theta Burst, que seria a aplicação que vem ganhando também interesse hoje em dia, aplicação de pulsos sucessivos de 50 Hz em blocos de 5 pulsos 50 Hz, mas esses blocos de 5 pulsos 50 Hz, a cada, por exemplo, 4 aplicações por segundo, você teria 4 Hz, então seria Theta por isso, Theta Burst por isso. Então, só que se você aplicar ele de uma forma intermitente, ou seja, dando um bloco de aplicação, intervalo e bloco de aplicação, e assim sucessivamente, você tem um resultado excitatório. Quando você faz uma aplicação contínua por um longo período de tempo, tá, você vai ter um resultado inibitório. Com relação à estimulação elétrica, eu também tenho diferentes modalidades. A mais conhecida ainda é a estimulação direta, ou por corrente contínua, em que você, ligando o aparelho, você vai sustentar essa corrente pelo tempo que você estiver estimulando, 5 minutos, 10, 20 minutos, 30 minutos, tá? Mas eu também posso alternar essa corrente, daí eu vou ter uma corrente alternada, e essa alternância, ela pode ter uma frequência específica que você pode determinar. Você pode dizer, eu quero uma estimulação com alternação de baixa frequência, por exemplo, de 4 Hz, eu vou fazer uma estimulação de 4 ciclos por segundo. E a randômica, que é o ruído randômico, aqui no caso, seriam várias frequências misturadas aleatoriamente, tá? Bem, a mais conhecida, como eu disse, ainda é a corrente contínua. Nessa estimulação por corrente contínua, como eu tinha dito, eu tenho 2 polos, né? Então, positivo e negativo, o que a gente chama de, no polo positivo, é o anodo, e a estimulação seria do tipo anódica. No polo negativo, é o catodo que está ali, e a gente vai chamar, então, a estimulação do tipo catódica, né? Sob o anodo, eu vou ter uma concentração de cargas positivas, e sob o anodo, o catodo, as cargas seriam negativas. Como eu tinha dito lá atrás, foi a partir de 2000 que a estimulação elétrica ela voltou a ganhar interesse na comunidade científica, comunidade médica, porque cientistas como Michael Nitsch e Walter Paulus, eles publicaram um estudo mostrando que o potencial de mini placa motora, ela
é facilitada ou é aumentada quando você aplica uma estimulação anódica. E ela é inibida ou reduzida quando você aplica uma estimulação catódica. Tá? Então, aí se dizer que a estimulação anódica ela tende a ter uma ação excitatória e a catódica uma ação inibitória, porém, depende da pessoa, da condição prévia dessa pessoa, da intensidade de corrente aplicada. Em geral, por exemplo, a gente aplica 1 miliampere ou 2 miliamperes, mas se você aplicar 3 miliamperes, por exemplo, você pode inverter esse resultado. A duração da estimulação, então, por exemplo, se você faz 13 minutos, você pode ter esse resultado, até os 20 minutos esse resultado é mantido, mas se você fizer 30 minutos, você pode inverter esse resultado. E também vai depender da quantidade de repetições da estimulação. Você pode ter resultados diferentes da que é classicamente concebida. Tá? Hoje em dia, eu vou ter que correr um pouquinho, porque o tempo está mais curto, né? Hoje em dia nós temos algumas soluções que seriam de uso doméstico ou uso remoto dessas estimulações elétricas, tá? Então, há 2 empresas que já conseguem fazer um controle remoto por meio de um portal, tá? Da aplicação dessas estimulações, o que pode ser muito interessante nessa situação de pandemia ou até mesmo na pós-pandemia. Bem, falando um pouquinho da eletrofisiologia, eu vou só lembrar aqui que nós temos um cérebro com mais de 100 bilhões de neurônios que se comunicam de uma forma extremamente abundante entre elas, tá? E essa comunicação é feita basicamente por processos elétricos e químicos, tá? Envolvendo neurotransmissão cerebral. Os processos, né, da membrana, elas se dão graças à concentração de íons como sódio, potássio, cálcio, né? E a diferença um pouquinho dessa concentração de íons, aqui vocês já sabem isso, né? Nos confere uma certa diferença de potencial de membrana, sendo algo mais positivo para o lado externo e algo mais negativo para o lado interno, também graças a proteínas grandes também que têm cargas positivas. Bem, o que acontece? A membrana em repouso, ela está em torno de 70 milivolts, vocês já sabem disso. E quando ocorre um potencial de ação, ela vai promover uma despolarização dessa membrana, com uma certa inversão, né, dessas cargas elétricas, e aí essa despolarização ela vai caminhando ao longo da membrana até chegar ao terminal axônico e aí promover a liberação, por exemplo, de neurotransmissores. Esse é um processo que vocês já conhecem. Ocorre que a estimulação elétrica ela vai mudar um pouco esse contexto aqui, ela vai mudar esse ambiente e, por exemplo, ela vai diminuir essa negatividade, né, da polaridade da membrana, fazendo com que você tenha uma facilitação da despolarização, tá? Bem, essa diferença de polaridade, inclusive, por meio da aplicação de uma estimulação anódica, em que você tem uma concentração maior de cargas positivas, ela vai, então, facilitar a despolarização da membrana. Com isso, você vai ter todas aquelas consequências, né, da ativação sináptica, ativação de receptores glutamatérgicos, por exemplo, do tipo NMDA, AMPA-érgicos, o aumento da concentração de cálcio intracelular, com uma série de eventos celulares. Dentre esses eventos, nós podemos mencionar aqui a neuroplasticidade. Então, a plasticidade sináptica, que vocês também já conhecem, que é a potenciação, long-term potentiation, né, potenciação de longo prazo, e a depressão de longo prazo também, quando você aplica, então, um estímulo de alta frequência de 100 Hz por 1 segundo, você induz o LTP, e quando você aplica estímulos de baixa frequência por um tempo muito longo, você induz uma LTD. Então, são fenômenos da plasticidade sináptica, no qual a estimulação por corrente contínua vai induzir um fenômeno semelhante. Isso já foi demonstrado em experimentação animal, né, em que você induz um fenômeno semelhante ao LTP quando você aplica uma estimulação anódica, tá? E isso tem repercussões clínicas, repercussões de aprendizado, de habilidades motoras, e esses resultados, esses efeitos, de certa maneira, eles são dependentes de BDNF, que é um fator neurotrófico,
com ativação dos seus receptores, tá? Por exemplo, no córtex motor primário, isso já foi demonstrado. Bem, aí é onde que nós entramos um pouco com algumas pesquisas aqui no estado, quando a gente viu ali assim, você tem uma indução de BDNF, quando você aplica estimulação anódica no córtex motor primário em animais, e nós aqui trabalhávamos, então, com a cognição, com a memória operacional, o que nós perguntamos, e já tínhamos evidência de que havia uma melhora da memória operacional quando você aplicava a estimulação anódica em voluntários saudáveis, tá? Então, nós fizemos um modelo experimental, onde nós aplicamos a estimulação por corrente direta epidural em animais sobre o córtex pré-frontal medial esquerdo, e nós vimos que facilita a memória operacional, o desempenho da memória operacional nesses animais. E aí fomos um pouco mais adiante, isso configurou o que seria o doutorado da Juliana, o anterior foi o mestrado dela. No doutorado dela, a gente foi atrás da expressão do BDNF no córtex pré-frontal, e nós conseguimos observar um aumento da expressão do BDNF no córtex pré-frontal. Também verificamos que para a memória operacional no córtex pré-frontal, eu não tinha tanto envolvimento de receptores NMDA, mas nós comprovamos que ele é dependente de receptores AMPA-érgicos. Tá? E mais ainda, através da ativação de receptores AMPA-érgicos pela estimulação elétrica cerebral, tá? Anódica, nós também ativamos ou aumentamos a expressão de uma outra proteína que participa da plasticidade cerebral, que é o GAP43, lá no córtex pré-frontal. Então, com esses resultados, em experimentação em animais, nós já não tínhamos mais dúvidas de que a estimulação elétrica, ela de fato promove efeitos promovendo alterações, inclusive, de síntese proteica, tá? Bem, esse é um estudo que foi recentemente publicado e que o nosso foco inicial foi sobre a dependência química, tá? Então, esse foi um paper de consenso, e no qual nós temos aqui, estamos aqui no meio desses autores, onde o primeiro autor, que é o Hamed, ele fez um estudo, uma análise a nível mundial, e ele pegou vários países e foram ver quais foram as publicações na dependência química, em dependências específicas, publicadas ao longo, em todo o mundo, né? E aqui no Brasil, vejam vocês, nós temos publicações, e curiosamente as publicações que nós temos em crack, cocaína e álcool foram publicações oriundas aqui da nossa Universidade Federal do Espírito Santo, do nosso grupo. O primeiro estudo foi esse aqui, que nós publicamos em alcoolistas, o segundo também em alcoolistas, o primeiro foi o doutorado do Marcelo, o segundo foi o mestrado da Morgana, onde nós fizemos os primeiros ensaios em alcoolistas, verificando as potenciais mudanças produzidas pela estimulação pela TDCS. Tá? Nesses estudos, a gente usou um tipo de estimulação que era unilateral, esse é um conceito interessante também para vocês entenderem. Na unilateral, eu aplico a anódica em uma região cerebral de interesse, e o meu eletrodo de referência, que seria o catodo, ele vai ser colocado numa região cerebral que seria não de interesse, em geral na região supraorbital, contralateral, ou até mesmo quando a gente diz extracefálica, você vai colocar o eletrodo, por exemplo, na região supradeltoidea contralateral, tá? Então, se o meu interesse é o hemisfério esquerdo, eu vou aplicar no lado esquerdo, se for a direita, eu vou aplicar no lado direito. Essa região F3 e F4 aqui correspondem à região do dorso lateral do pré-frontal, tá? Então, você também pode fazer uma modelagem que é bilateral. A estimulação vai ser bilateral quando eu coloco os eletrodos em duas regiões de interesses paralelas, tá? Então, no caso aqui, em estudos que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, a gente colocou o anodo sobre o dorso lateral à direita e o catodo sobre o dorso lateral esquerdo. Ou seja, qual é a intenção? É você estimular um lado e, por outro lado, inibir a outra região cerebral, tá? Com esse tipo de modelagem, nós tivemos aqui comprovando, então, que esse tipo de estimulação reduz as recaídas ao uso de álcool, isso foi o mestrado da Jaísa, e também produziu mudanças
de caráter eletrofisiológico em usuários de crack cocaína, em 3 estudos que foram publicados. A seguir, o mestrado foi de um psiquiatra, que é o Edson. Nós mostramos também que 5 sessões de repetição aí da TDCS diminuíram o craving, que é a compulsão ao uso de crack cocaína, tá? Num estudo subsequente que foi publicado em 2018, no doutorado da Jaísa, a gente não conseguiu demonstrar esse resultado com 10 sessões de estimulação, pelas características da população que a gente estudou, mas nós conseguimos mostrar resultados favoráveis em alcoolistas, tá? Apesar, assim, da gente ter mostrado dados favoráveis com 5 sessões e dados não tão favoráveis com 10 sessões, esse é um ensaio que está sendo replicado em um estudo conduzido em Nova York, tá? É um estudo que tem aqui, inclusive, o financiamento do NIH. É um estudo que está sendo conduzido por uma empresa, que é a Soterix Medical, mas em parceria com a Icahn School of Medicine de Mount Sinai, tá? E no qual, obviamente, a gente entra como consultor técnico-científico. Tá? Eles acabaram de ter a aprovação do segmento desse ensaio no segundo estudo de um porte maior. Bem, mas eu também precisava entender se essa estimulação produzia alguma mudança eletrofisiológica e, quem sabe, até estrutural. E nesse estudo aqui nós publicamos, né, dados preliminares, onde nós mostramos aqui a ativação específica de uma região cerebral que corresponde ao córtex pré-frontal ventromedial, tá, em alcoolistas e usuários de crack cocaína que receberam estimulação e que se conseguiram ficar abstinentes por um relativo período de tempo, no caso dos alcoolistas por 6 meses, pelo menos, no caso do usuário de crack por pelo menos 3 meses. E nós conseguimos ver a emergência de tratos entre o córtex pré-frontal medial e o núcleo accumbens, tá, nesse estudo aqui. Para finalizar, eu vou trazer algumas comparações em TMS e TES. Qual é o meu tempo, hein, gente? Eu acho que eu estou passando um pouquinho do tempo. Eu perdi um pouquinho a noção agora do tempo com a interrupção. Eu vou seguindo. Na TMS, o aparelho é grande e pesado, tá? Enquanto que na estimulação elétrica, o aparelho é, em geral, menor, pequeno e muitas vezes até portátil. E as inovações que nós temos hoje em dia, elas são tipo do tamanho de um celular, tá? Até menor do que um celular. Então, ele é portátil, enquanto que a TMS é difícil de ser portátil. Você consegue carregar o aparelho, mas ele é pesado, tá? Em geral, a TMS, ele precisa necessariamente de uma tomada, em geral, de 220 volts, e a TDCS, por exemplo, é aplicada com uma bateria, tá? E é ideal que seja uma bateria, tá? E que não seja ligada a uma tomada. A corrente na TMS, ela é suficiente para ativar os neurônios, enquanto que a corrente na TES é uma corrente de baixa intensidade, tá? Em geral de 1 a 2 miliamperes. A corrente na TMS, ela é tão elevada que ela induz uma despolarização, então você consegue induzir a contração dos dedos se você aplicar a estimulação sobre o córtex motor correspondente, tá? Enquanto que a TDCS não, a corrente não é forte o suficiente para desencadear um potencial de ação, mas ela afeta o potencial de membrana e repouso dos neurônios, como eu já comentei com vocês, tá? Facilitando, portanto, a despolarização espontânea. A TMS, ela tende a ser mais focal e que vai variar dependendo do tipo de bobina a circular ou iodo, então eu tenho vários tipos de bobina no mercado, tá? Enquanto que a TDCS, ela é geralmente não focal, especialmente quando você aplica com eletrodos relativamente grandes, por exemplo, de 25 ou 35 centímetros quadrados, tá? E ela tende a ser mais focal quando você aplica com multicanais ou com TDCS de alta densidade, em que você tem eletrodos menores, mas vários eletrodos e não só 2 eletrodos, como a gente vem falando até o momento. E a TMS, por exemplo, ela tem um grande potencial de uso para diagnóstico ou para tratamento, tá? Como a gente vai ver aqui. A TMS, ela tem uma aprovação pelo FDA e também na Europa para o tratamento da depressão e mais recentemente pelo FDA
para os transtornos obsessivo-compulsivos. No Brasil, a aprovação pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina, ela só aprova para depressão, alucinações auditivas e planejamento de cirurgia. Preste muita atenção aqui, tá? Pelo Conselho Federal de Medicina. Por outro lado, eu tenho aprovação pela COFITO, que é para fisioterapia e terapia ocupacional, em que você tem uma amplitude maior de aplicabilidade da TMS. Por exemplo, a TMS aplicada em pulso único e pulso pareado é utilizado para fins diagnósticos, para avaliar a excitabilidade neuronal. Enquanto que a estimulação repetitiva é utilizada para modular a atividade neuronal, facilitando e inibindo a sua atividade, aplicada em situações de dor, de acidente vascular encefálico, doenças neuromusculares e desordens do movimento, as desordens mentais, isso aqui chama a atenção de vocês, tá? Depressão e esquizofrenia, isso aqui pode gerar uma certa confusão, e para zumbido crônico, isso para o Conselho de Fisioterapia. A TDCS e os seus correlatos não têm aprovação pela FDA e nem pelo CFM aqui no Brasil para uso médico. Muita atenção aqui, não está aprovado para uso clínico ainda, tá? Somente na Europa ela parece já ter alguma aprovação para o tratamento da depressão e da dor. No Brasil, no entanto, de novo, a COFITO, desde 2014, ela autoriza o uso para dor, principalmente na fibromialgia, e para desordem do movimento e AVE. Bem, ainda para finalizar, efeitos indesejáveis da TMS, ela causa algum desconforto no local da aplicação, como espasmos no couro cabeludo, mas ela passa, tá? Então é indolor. Alguma alteração aditiva pode acontecer, dor no local, cefaleia, algumas mudanças comportamentais podem acontecer, desmaios, mas o que preocupa em geral é crise convulsiva, que é muito rara, e também não significa que essas convulsões elas vão ser permanentes, mas é uma preocupação que se deve sempre ter e deve se avaliar muito a história clínica pregressa do paciente. Os efeitos indesejáveis da TDCS seriam menores, como eritema, vermelhidão da pele sobre o eletrodo, principalmente do lado anodo, uma sensação de ardência, queimação, ou até coceira e formigamento sobre os eletrodos, pode induzir algum quadro de fosfeno, tá? Mais raramente dor local, cefaleia, náusea e fadiga. É isso, muito obrigada aos que me ouvem agora, aos pacientes e voluntários e famílias dos protocolos que a gente desenvolveu, vários alunos de mestrado, vários de doutorado, de iniciação científica, há vários pesquisadores aqui da UFES, como da Engenharia Elétrica e da Psicologia, pesquisadores extra-UFES, como colegas da Unicamp e da Federal de São João del Rei, há colegas estrangeiros da Alemanha, dos Estados Unidos, Espanha e Canadá, e a Vitória, Estado do Espírito Santo. Muito obrigada. Doutora Esther, muito obrigada pela sua palestra. Apesar dos problemas técnicos, eu acho que todo mundo conseguiu aproveitar um pouco e esclarecer um pouco sobre a neuromodulação. O nosso tempo já está bem apertado, então eu vou liberar a próxima palestra, mas eu te agradeço imensamente pela presença. Tá joia, tá joia. Obrigada. Tchau, tchau.